Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês que se ligam no Relação Cêntrica, hoje nós vamos bater um papo sobre autoligáveis. E hoje nós trouxemos um convidado super especial, que é o professor Bolivar Pimenta. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao Relação Cêntrica. Obrigado pelo convite aí, Renzo. Estamos aí para ajudar e compartilhar um pouco de conhecimento e sempre aprender um pouco mais, né? Sempre importante. Sem dúvida, e ainda mais nesses tempos que a gente está muito nessa onda digital, né? Sim. Nessas plataformas digitais. Hoje nós viemos aqui para desvendar alguns mistérios do autoligável. E vamos começar já então, né, Bolivar? Hoje Legal. você tem algum tempinho de casa, né, para falar de autoligáveis, né? Cara, eu tenho 16 anos praticamente trabalhando com autoligável. Fui apresentado por o sistema em 2004, né? Então, primeira vez que eu tive contato com ele, eu falei, cara, esse negócio aqui eu acho que tem alguma coisa a mais para mostrar. E de lá para cá, vim estudando a fundo, tentando entender mais, aproveitar o que ele tem para oferecer e ver a curva de aprendizado, né? Você ter o boom, né? O alto dele de divulgação, depois deu uma queda, depois voltou. E aí dentro desse meio termo, você entende um pouco mais do que ele pode oferecer. Então, é essa a ideia que eu sempre passo nos cursos, nos eventos, por conta do que ele pode oferecer. Não que ele, milagre, a gente já sabe que ele não faz mesmo, né? Mas ele oferece bastante coisa interessante, sim. A gente escuta falar muito que o autoligável é mais rápido que o aparelho convencional, que ele é um aparelho que expande por si só. Acabou as extrações, então, no nosso consultório. Então, se for parar para analisar, acabou, né? Você não precisa fazer mais tração, não precisa expandir, suas consultas são a cada 60 dias, sua agenda vai dobrar e o tempo de tratamento vai cair para metade. Olha que maravilha, né? Então, na verdade, Mundo foi essa. perfeito, né? Então, na verdade é o seguinte, isso foi um marketing muito forte que tiveram isso no começo dos anos 2000, né, que deu uma alavancada para o sistema, mas gerou dúvidas também. Pô, peraí, 160 anos estudando ortodontia, joga tudo fora que um bracket com tampa vai resolver sua vida. Então, na verdade, não é bem assim, mas o que a gente tem que entender é como funciona o sistema e entender o que você pode aproveitar que ele tem de bom. Aí te facilita em algumas mecânicas. Mas eu sempre boto um comparativo bem interessante. Se você é um cara experiente, vai ter experiência com Edgewise, e aí você fizer um curso de autoligáveis de 2 dias, você vai demorar mais para tratar do que com Edgewise, porque você é expert naquilo, você já sabe os princípios biomecânicos, sabe como é que funciona, mas não é o abract que faz diminuir, é a sua experiência, as mecânicas que você coloca nele, o conjunto do sistema, né? Você precisa dominar a técnica, né? Exato, a extração, vai ter extração sim, se você tiver casos de extração que você vai, tem certeza, o grau de apinhamento é muito severo, né, biprotrusão, falta de selamento labial, você vai extrair. É a indicação, então você vai fazer no autoligável também. Vou fazer expansão rápida, tem indicação, é oportunidade boa, vai fazer com autoligável também. Agora, nos casos borderline, nos casos limítrofes, se eu estou em dúvida, se eu souber usar o sistema, aí eu posso diminuir meu índice de extração. Olha a diferença do conceito, né? Não é somente não extrai e não expande mais, só usar o autoligável que vai resolver. Não, nesses casos, se você souber aproveitar o que ele tem para oferecer, você realmente diminui os seus casos de extração e expansão. Mas casos limítrofes, né? Você tem certeza, você vai fazer do mesmo jeito. Hoje a gente está numa onda muito dos alinhadores, né? Sim. Hoje todo mundo fala bastante de alinhador, tudo. Não é assim também com o autoligado. Foi o ciclo, né? O ciclo está se repetindo, em verdade, né? No começo dos anos 2000 teve isso, né? Com autoligável, né? Não precisava mais extrair, não precisava mais expandir, é só trocar o fio, uma sequência de ar, compra o kit e fica tudo lindo, né? E tempo de tratamento reduzido e tudo mais. E aí viu que não era isso. E hoje está passando o mesmo ciclo com os alinhadores. Vai substituir, vai acabar os brackets. Na época falava que ia acabar os brackets de borrachinha, né? Dos elásticos ia acabar. E não acabou. E não vai acabar. E os alinhadores é mais uma ferramenta, assim como o autoligado é mais uma ferramenta para te ajudar no seu tratamento. É esse que é
o conceito maior do autoligável é em cima disso. É mais uma ferramenta, mais um acessório para você aproveitar que ele pode oferecer para melhorar os seus pacientes. E qual que é a diferença, Bolivar, dos bractes passivos e dos bractes interativos no autoligável? Cara, a diferença ele está na tampa fisicamente, né? Vamos colocar assim. Você quer que eu apresente alguma coisa? Mostre Pô, por alguns favor, se você detalhes? puder Vamos mostrar lá. para a gente aí. Fica mais fácil de exemplificar, né, do que a gente só no bate-papo Claro. também ajuda um pouco, né, enriquece um pouco mais. Vou mostrar. Só voltar um pouquinho então para falar dos artigos, olha só para complementar aqui o que a ciência vem dizendo, né? Então, se você parar para analisar, todos eles têm comparativos, né, dos sistemas. Então, você coloca comparativo do convencional com autoligável por conta desse boom que ele teve, né, no começo dos Sim. anos 2000. E aí ele foi fazendo comparativo, todos eles chegaram à conclusão que é a mesma coisa. O único detalhe que eu percebi disso daí é que eles fazem a mecânica igual. E aí, quando faz a mecânica igual, possivelmente não vai ter diferença. Não adianta eu ir lá comprar a caixinha de Bract e colocar e trocar uma sequência de arcos a cada 60 dias, isso não vai resolver e pode até se perder em alguns casos na mecânica, tá? Agora, um fato que é interessante dentro deles, que é um trabalho feito na FOB, e eles fizeram esse trabalho, eu achei bem interessante que mostrando que a característica dele diminui a resistência do atrito. Esse é o ponto maior do Bract, né? O atrito dele diminui muito, né? Principalmente mecânicas de deslize. E também pode ter diminuição da necessidade de extração e expansão com o uso desses acessórios. A conclusão que chega a esse trabalho que você tem que ter em mente basear uma odontologia baseada em evidências e também colocar em mente que os autoligáveis é mais uma nova ferramenta. E eu gosto de falar da estrela do sistema autoligável, né? Porque você colocar só o Bract não vai resolver. A estrela o que seria? São as 5 pontas do sistema. Então, você tem o Bract, você tem a deflexão do arco, a desoclusão, o uso de stops e o elástico precoce. Então, dentro desses fatos, você utilizando o contexto como um todo, vai te facilitar a mecânica, sim. Falando do Bract, né? O Bract autoligável, nós temos 2 modelos, os interativos e os passivos. Dentro dos interativos ou ativos, o arco é pressionado na canaleta porque o clipe é inclinado. Então, para os fios redondos, ele é ótimo. Quando você coloca um quadrado, ele já começa a ler mais a prescrição. E o retangular, ele lê antecipado. Já os passivos, a tampa é rígida, a maioria deles, alguns têm tampas flexíveis, só que a tampa é paralela ao slot. Então, quando você coloca ele num fio redondo, ele vai ter liberdade lá interna, tranquilo, igual ao interativo. No fio retangular, ele também tem liberdade e tem uma certa folga lá dentro do fio ainda. E aí a gente sempre comenta, né, que a abertura de clips é sempre um negócio complexo. Cada bracket tem um modelo diferente de clipe, abrir diferente. Então eu deixo aqui para quem quiser entrar no YouTube, com o link para o pessoal acessar também. Essa a ideia dos 2 brackets aí que a gente tem. Beleza. A diferença mesmo é de atrito ali, né, Bolivar? Exato. De Um deslize do fio. é bem menos atrito. Essa é a grande vantagem dele aí. O que você pode falar para a gente sobre o sistema híbrido? Cara, bom, é Ah, legal falar sobre isso, falar do né? sistema híbrido aí, hein? Então, o que a gente percebe? Nesse período, né, nesses 16 anos, a gente vem trabalhando com os 2 sistemas. Então, o que acontece? Eu percebi o seguinte, se você coloca o passivo, você tem dificuldade em algumas leituras. E se colocar o interativo, nessa condição ele é bom. Porém, para outra situação, o interativo peca um pouco. E o passivo, nessa segunda fase, ele é melhor. Então, mostrando aqui, eu vou falar alguma coisa sobre as dúvidas que vêm surgindo de todos eles, tá? Então, foi aqui mostrando aqui. A dúvida maior que a gente vê no passivo, você tem dificuldade para finalizar o alinhamento. Já no interativo, ele tem essa vantagem. Ele lê bem, finaliza bem o alinhamento, tem o controle de torque. Porém, como ele é um clipe forte, ele dá mais atrito no fio retangular. Então, se eu quiser deslizar, eu já tenho dificuldade. Quando você pega lá, num passivo, final do alinhamento, olha o que acontece. Você está lá um fio 18
e está com apinhamento aqui, está com apinhamento É. aqui. Não corrige. E o fio não vai, não tem deflexão, ele não vai corrigir, tá? Então ele não corrige. Essa é uma falha do passivo. No interativo, é muito comum acontecer isso, dele abrir, ampliar o arco, né? E aí abrir diastemas. Aí depois você põe lá as correntes e não fecha. Isso aqui demorou 3 meses para fechar. E aí o que a gente percebeu? Quando você coloca o fio redondo no interativo, ele está lendo bem a prescrição aqui, né? E já começa a ter o contato, né, do clipe com o fio por conta do apinhamento, mesmo sendo um fio redondo. E aí, nos posteriores, o passivo é bom, porque no fio retangular ele está com folga. Então, se eu quiser fechar um espaço, terminar de alinhar e nivelar e começar a fechar o espaço, o interativo nos incisivos ele está lendo bem, e no passivo ele tem mecânica de deslize, né? Então você tem maior controle de torque nos incisivos e maior deslize canino e premolares. Então a gente juntou os dois, a Morelli tem os dois modelos, por exemplo, a América Ortodontic tem também, a Aditec também tem e a Floresta Dente também tem, tá? Dá para você compilar ali. E aí a gente mudou na Morelli, a gente fez e aí desenvolvemos o SLH, que é o híbrido. Então essa ideia a gente jogou, levou para a Morelli e eles gostaram da ideia, a gente desenvolveu aí o híbrido, que é o SLH. Tá? Então Ó, essa é a baita ideia. sacada, né? Pegou É, o melhor de todos os brackets aí, colocou o melhor deles e mesclou. o melhor dos dois mundos. A gente aproveitou o melhor do passivo, o melhor do interativo e colocou nos dois. A gente Mesclou viu. numa caixa só A e sacada foi essa. faz quanto tempo que já tá inativa, Oliver? Na verdade, isso daí já funciona há muito tempo. Isso eu faço desde 2011. E aí a Morelli sacou a ideia e falou: se a gente fizer a caixa pronta, não vai ficar melhor o produto para todo mundo, facilitar a compra, né? E a gente já tem resultados disso, Bolivar, de casos, Cara, de pacientes? como eu trabalho com isso aí desde 2012, então facilita mesmo, tá? A gente mostra, tem uns casos que a gente fez, é casuística, né? Nada científico, né? Mas a casuística facilitou. Eu acho que assim, Experiência clínica, né? para quem tem pouca experiência, ele se torna mais versátil. O Bolivar, e outra Diga, coisa que a velho. gente escuta bastante também é se existe uma sequência de fios exata para os autoligáveis, né? Na verdade, assim, o que eu gosto de falar, assim, a sequência de arcos é um norte para você seguir. Então, cada um vai falar uma sequência. Não tem uma sequência precisa. Olha, essa aqui é a melhor sequência. Não, a gente tem como norte, para não ficar tão perdido, porque é muita variedade de fio. O que a gente deixa bem claro, não grave sequência de arcos, porque cada fabricante vai falar uma, e cada fabricante, na verdade, da onde ele tirou essa sequência? Sugestão de professores. Não tem um embasamento científico mostrando que essa sequência é melhor. Não existe. O que você tem que entender? Conhecer as propriedades dos fios. A partir do momento que você conhece a propriedade que cada fio tem e o que ele oferece, você faz a sua sequência. Mas aquele que está começando, olha, eu não sei nem por onde eu começo. Então, a gente passa algumas sugestões, né, de sequência para seguir. A gente passa algumas sugestões. Eu vou mostrar aqui para vocês. Caneta e papel aí, pessoal. Anota aí a sugestão do homem. A vantagem do Compartilhar. termo ativado também é que você não precisa fazer a troca dele todo mês, né? Não. Aí é que está o detalhe. Não é a troca. Esse é um ponto importante falar, Renzo. Eu vou falar sobre isso. Precisa trocar todo mês ou não precisa? O fio tem que cumprir a função dele, independente se é termo ou nit, tá? Ou até mesmo aço. Se ele está fazendo a função dele, mantém o fio, tá? Não tenha que ficar mexendo muito nele. Então, olha só, gente. Tecnologia dos fios. São fios mais flexíveis, mais leves, que são as propriedades dos termoativados, com mais memória de forma. E aí, nós temos os clássicos, né, dos modelos, que é o Bioforce, que eu gosto muito desse fio. Esse fio até hoje eu uso. A vantagem que a gente vê dos fios, né, do autoligável, é que o autoligável, você vai inserir o fio, ele tem que entrar no fundo da canaleta. Quando ele insere no fio e entrou e fechou a tampa, tem uma resistência, esse é o fio eleito. Então, quem dita o calibre do fio é o grau do apinhamento. E aí, ó, a Ormico também lançou um fio com
forças diferentes no ar, que é o Smart Arc. Então ele tem essa graduação e é o mesmo calibre. E aí tem um trabalho que eu fiz sobre propriedades dos fios termos por conta dessa situação de ver toda essa uma revisão literária, né? Dentro desse trabalho, comparou-se que o fio 1416 termo da mesma marca não tem diferença. Clinicamente não tem diferença. É diferente do fio NIT. O fio NIT, o 1416, tem diferença. E os fios nacionais, ó, tanto a Ortometric, Morelli, Ormic, GAC, são muito próximos. Então aqui, olha, uma sequência do Damon. O Damon tem essa sequência. Ele começa com 14, aí ele vai por 16 por 25, é um fio 18 por 25. E depois já vai para o TMA. Nem tem aço nessa sequência. Mas não usa aço? Usa. Ah, vou precisar de um aço com curva, vai usar. Vou usar um retangular para retrair, vai usar. Isso aqui é uma sequência base. Aí tem um do Innovation, ou do SLI também, é muito parecido. Ele entra com 14, 16 por 22. Aqui ele troca, pode ser um ou outro, 17 ou 18 por 25. Um aço, 19 por 25. E o braided para finalizar. Aqui da Ortometric, Ultra P, ele entra com 14, e 14 por 25, um aço 19 por 25 e um braided. O que eu gosto de mostrar é essa tabela aqui, ó. Essa tabela é uma tabela da Ormico, mas é bem interessante para mostrar a graduação de forças. E aí a gente fala também, o Júlio mostrou esse trabalho, que o 18 termo, ele tem as mesmas propriedades do 14, o 16 e o 18 NIT convencional. Então é um fio meio que coringa, vamos colocar assim, né? Então eu coloco como sugestão de sequência de arco, eu parto para o 14, independente do grau do apinhamento, para o paciente acostumar com o aparelho. Depois eu coloco o 18, se tiver um apinhamento leve, e depois o 16 por 22. Todos eles NIT termo. Depois eu já vou para o 19 por 25 NIT. O NIT é um pouco mais pesado que o termo. Então eu já prefiro ir para o NIT para ele ficar mais perto do aço. Essa sequência aqui eu uso para o convencional e para o autoligável passivo. Tá? Essa sequência que eu uso. Para o interativo e para o híbrido, né? No caso do SLH, e para o híbrido, e para os interativos, né? Ao invés de eu colocar o 19 por 25, lembro do trabalho que o 17 por 25 já estava lendo bem? O 17 por 25 o último fio. A única troca aqui são esses dois. Aqui é o mesmo. Então essa é uma sequência aí que eu gosto de utilizar aí para o dia a dia do consultório. Deu para dar uma clareada aí? Caramba! O pessoal já está anotando todas as sequências de arco que você passou aí. Essas são as É ideias. importante você falar que é uma ideia, né? Porque às vezes cada caso é um caso também. Negócio falou de um fio com curva, enfim. Posso usar um fio diferente, TMA, um fio com curva, um aço redondo. Claro, essa é mecânica. Você vai aproveitar ele. Isso aqui é uma sequência básica, que você não precisa fazer muita coisa. Você está alinhando os dentes. Você não precisa ficar colocando todos aquela quantidade, 10, 12 fios para fazer a sequência. 4 fios aí, 5, você faz seu alinhamento e nivelamento, finaliza ele tranquilamente. Conheça as propriedades. É legal aquele trabalho das propriedades dos fios, né? Que aí você, conhecendo essas propriedades, você pode trabalhar com o leque de fios enormes, né? Porque você vai na dental, cara, o vendedor vai falar um monte de fio. Falar, eu quero um fio NIT. Cara, ele vai descer metade da dental, porque tem tudo quanto é fio, cara. Então é muita coisa, é muito fio, cara. Então você vai ficar perdido. Então é mais fácil você entender como é que ele funciona e você buscar a sua sequência você pode fazer. Cada um vai falar uma sequência, viu? Pode ficar tranquilo. Sim. E, ô Bolivar, mostra pra gente um caso clínico aí. Legal. Vamos ver uma mecânica que você fez aí, Tá, vamos uma basear mágica em que cima você fez aí com os autoligáveis. Imagina, isso é coisa boba. Então, olha só, é uma paciente que perfil equilibrado, né? Paciente perfil reto, mesofacial, não tem classe 1, mas aí é que tá o detalhe, né? Tudo travadinho, tudo encaixado, sem overjet e tem um apinhamento aqui e um pouquinho de sobremordida, né? Então você tem que arrumar um formato para corrigir esse detalhe aqui. Então, primeira coisa, cara, tem que identificar, diagnóstico, tá? E aí, monto inferior. E aí, final do alinhamento, nivelamento, e o caso já encaixado os dentes aqui. O fio aqui é um fio 14, termoativado. E aí, aqui, ó, já tá com 16 por 22. Mas olha a surpresa.
Com 43 dias eu consegui encaixar, vou voltar um pouquinho aqui, ó, com 43 dias esse dente encaixou. Mas aí, ó, terminou o caso em classe 1, redondinho, com sobremordida corrigida, encaixado todos os dentes, a oclusão bem ajustada, com um tempo aí de em torno, se eu não me engano, foram aí 15 meses. Então eu sempre deixo essa tela aí para o pessoal jamais esquecer da estrela do sistema autoligável, com essa a ideia aí que a gente pode passar para você aí, e para o pessoal aí do canal, né? Muito bom. Relação cêntrica. Muito bom. É que o autoligável a gente tem muita coisa para falar, né? Sim, é muita informação. Nós não vamos conseguir falar tudo agora. Mas depois, numa nova oportunidade, Claro, já fica até marcado e o convite para vocês nos acompanharem, que vai ter um segundo bate-papo com o Dr. Bolivar. E eu também vou querer saber sobre os elásticos, né? Que a gente pode usar de maneira mais precoce, os próprios levantes de mordida, os stops, que eu sei que você usa bastante. Então, eu vou querer saber tudo isso numa próxima oportunidade. E eu tenho certeza que o pessoal vai ficar ligado para descobrir, né, essa mágica toda que o Bolivar faz com os autoligáveis, aí, que é bem legal de acompanhar. Legal. Ó, não perca, gente. Ó, vamos fazer igual a novela, seguir cenas, né? Aguardem, a gente vai chegar lá. Não perca, a gente vai falar de novo sobre os elásticos precoces, os levantes de mordida, onde põe, como é que faz, quando utiliza os elásticos, em que maneira, qual a força ideal, direção, e também os stops, que tem 10 formas de utilizar os stops. Aí não perca, na próxima aí a gente vai falar sobre esses outros 3 pontos da estrela do sistema autoligado. Open Bar de conhecimento com o Dr. Bolivar Pimenta. Legal, cara. Obrigado. Pessoal, eu queria agradecer vocês, obrigado vocês se ligaram no Relação Cêntrica. Fiquem ligados no nosso próximo bate-papo. A gente já vai marcar com o Bolivar aqui uma próxima data para a gente discutir esses assuntos que ficaram pendentes. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Boa semana para vocês. Obrigado, Bolivar, mais uma vez. Eu que agradeço. E se liguem no nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e valeu! Valeu, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.